Bom dia, bom dia! Vamos ler a Bíblia todo dia. Hoje é dia 14. Vamos começar agora o nosso devocional. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá, o pessoal já tá entrando. Vamos começar? Bora? Quem que vai ler? É a Lindra Posso ler? Pode ler, então. A 1 Tessalonicenses 4. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, isto mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Que esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, a vos amardes uns aos outros. Porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos. A fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram e Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Texto simples, aliás, texto curto, mas assim, tem muita coisa aqui e coisas muito, muito importantes. A primeira coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse trecho aqui acerca da ressurreição dos mortos é um trecho muito famoso, é um trecho muito citado para falar de escatologia. Ontem a gente começou a falar algo nesse sentido, mas tem uma coisa que precisa ser observada, que poucas pessoas observam e que é muito interessante. O que está acontecendo? Na verdade, a gente tem que perceber que Paulo, ele começa a falar aqui acerca da ressurreição dos mortos, é como se fosse uma resposta a algo que estava acontecendo. E se você perceber bem, o começo da explicação de Paulo não é sobre isso, não é sobre os que morrem ou a volta de Cristo, não é sobre isso. Paulo está falando de outras coisas e aí depois ele fala assim: ora, eu não quero, porém, eu estou te explicando essas coisas, mas eu não quero que vocês não saibam como vai ser a volta de Jesus. O que a gente percebe? Paulo fala um monte de coisa, fala, mas eu não quero que vocês também não saibam como vai ser a vinda de Jesus. O que isso tem que despertar em nós? Existe uma visão
de que os irmãos em Tessalonicenses, eles estavam sendo aqueles crentes preguiçosos. Sabe aquele crente que fala assim, Jesus vai voltar mesmo, não vou preocupar com mais nada. Não tem esse tipo de pensamento? Vocês com certeza já viram, né? Esse tipo de visão acerca do evangelho. E aí, provavelmente, era algo nesse sentido que estava acontecendo com os irmãos lá em Tessalônica. Por isso que Paulo, vocês vão ver que a gente vai comentar alguns versículos e vocês vão perceber que era mais ou menos isso que Paulo estava combatendo. Esse pensamento. Qual pensamento, irmão? O pensamento de que, já que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu, tô nem aí com mais nada. Não vou trabalhar mais. Para que trabalhar? Jesus vai voltar, eu vou morar no céu. Não vou preocupar com a saúde mais não. Para que preocupar com a saúde? Vou ter um corpo glorificado, vou ter um corpo glorioso. Preocupa com isso não. Então, a gente percebe que era algo parecido com isso que estava acontecendo com os irmãos. Agora vamos perceber para vocês verem os versículos aqui, ó. Aqui ele fala, né, no 4. Primeiro ele fala assim, olha, irmãos, finalmente, por quê? Porque é o penúltimo capítulo. Então ele falou algumas coisas aqui sobre o desejo de voltar, instruiu em algumas coisas, e fala assim, irmão, finalmente eu peço a vocês que como vocês aprenderam de nós, continua. Então qual que é o objetivo de Paulo? Olha, não esquece o que nós ensinamos. Do jeito que nós ensinamos, persevera, continua, não para. E a gente precisa já fazer a primeira aplicação aqui. A caminhada cristã, irmãos, é isso. Às vezes a gente fica querendo achar o pulo do gato. Eu vou descobrir agora o que é mesmo que eu preciso descobrir para ser um crente de verdade, irmãos. A gente já sabe como que é ser um crente de verdade, mas a gente precisa ter constância. A gente precisa continuar. A gente precisa fazer todos os dias. E aí, isso que Paulo está dizendo, olha, aquilo que vocês aprenderam, é isso mesmo. Continua. Tanto é que Paulo fala assim, em relação ao amor, eu não preciso nem falar, porque vocês já foram ensinados, o próprio Deus ensinou. Por quê? Porque o feedback que Paulo teve da igreja de Tessalônica era que era uma igreja amorosa. Era que era uma igreja que sabia amar uns aos outros. Então Paulo fala, olha, em relação ao amor, vocês estão de parabéns, vocês aprenderam. Estão amando uns aos outros. Porém, existem algumas situações que vocês precisam se atentar. E aqui, Paulo vai falar, a partir do versículo 2, 3, para falar a verdade, sobre a prostituição. E Paulo, ele tem uma visão muito ampla acerca de prostituição. Muitos falam que Paulo atribui muito a questão da idolatria, mas aqui a gente percebe que não é. É prostituição carnal. E aqui, eu tenho uma visão assim, bem específica acerca de uma palavra que ele usa no versículo 6, quando ele fala sobre a prostituição. Ele fala assim, olha, irmãos, a vontade de Deus é a santificação. O que é santificação? É viver separado. Então, quem está lá no mundo vive assim, se prostituindo. Isso tem tudo a ver com a gente, tá, irmãos? Não é porque o nosso mundo anda totalmente promíscuo que a palavra de Deus, é assim, o mundo tá assim, né? O povo dentro da igreja tá tudo tendo amante, adulterando, traindo, divorcia, casa de novo, larga de um e larga casa com a outra. Não é porque está acontecendo que a palavra de Deus permite. É isso que Paulo está dizendo. Olha, a vontade de Deus é a santificação. Então, provavelmente, já estavam começando a ter casos de prostituição dentro da igreja. E aí Paulo diz assim, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus é a santificação. E o que é a santificação? É você se abster da prostituição, é você ser separado, é você não fazer isso. Isso definitivamente é a vontade de Deus. Então, não tem essa de, eu não sei qual a vontade de Deus em relação a isso. Em relação à prostituição, a vontade de Deus é clara, você não pode ter unidade com ela, você tem que estar separado dela. E a palavra do versículo 6 que eu disse, é a palavra de defraude, defraudar. Eu acho interessante porque ele fala assim no 4, cada um saiba possuir o seu vaso em santidade. Aqui Paulo usa vaso para falar do corpo. Então ele fala, olha, cada um cuida do seu corpo, cada um cuida do seu vaso. Só que no 5 ele fala assim, aí no 6 ele fala, não em concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é concupiscência? É um desejo sem limites.
tanto por bens materiais, como por sexo, quanto por poder. É um desejo que não tem freio, você não para esse desejo, você deixa ele seguir o curso, você alimenta esse desejo. Isso é concupiscência. E aí ele fala, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você corte esse ciclo. Corta. Teve o desejo? Pã, corta. Não virou concupiscência. Você se... qual que é a palavra que ele fala para separar aqui? Abster, né? Ele fala, você se absteve. Esse é o ciclo que Paulo entende. E o que é esse defraudar? Gente, o defraudar para mim, sabe o que é? É aquela mulher casada, vamos supor, eu sou casada, aí eu tô em uma rodinha de amigos, né, em um lugar que tem vários casais, aí de repente eu começo a flertar com outro homem. Eu sou casada, eu sei que eu não vou trair meu marido. Às vezes a pessoa tem essa consciência, né, nem porque ela ama e ela respeita, e porque não, porque ela pensa, rapaz, eu não vou, né, correr o risco de jogar tudo pra cima, vai dar uma BO e tal, sou casada, então não vai rolar nada. Mas o que acontece? A gente flerta, sabe? Aquelas olhadas, aquele sentimento, aquele elogio que você percebe que tinha alguma coisa a mais naquele elogio, aquele cumprimento que você percebe que tem alguma coisa a mais. E, gente, isso é tudo muito sutil, isso é tudo muito sutil. Aí, irmãos, aqui é onde eu percebo que o que Paulo está dizendo. Nesse momento, o que você faz? Ou você defrauda o seu irmão, que é o que Paulo está falando, não defraudeis. Defraudar como que eu posso dizer? É quando você promete algo que você não pode cumprir, tá? Você flerta, você dá alusão, você sorri, você corresponde. Mas lá no fundo você pensa, eu não vou fazer nada. Então você pensa que você não está pecando. Você pensa assim, não, eu não estou pecando, eu não fiz nada e não vou fazer nada. Mas aquele sentimento te alimenta, te dá algo, te dá prazer. Isso é defraudar. É você prometer algo que você não vai cumprir. E só esse sentimento é o que Paulo está condenando. Porque ele está alimentando as expectativas de alguém. Eu entendo essa palavra muito dessa forma, porque eu acho que ela responde muita coisa que acontece, que é o pré-prostituição. A defraudação é o pré-prostituição. Tudo começa com esse processo de defraudar, é de começar a pedir para o outro algo que ele não pode te dar. Continuando. E aí no 8, ninguém iluda, tá vendo? O que é ilusão? É isso. É você criar todo esse imaginário. E todas as prostituições começa com essas ilusões. Você aceita aqui, imagina, aí você aceita no coração a possibilidade e aí você faz. Porque você já cometeu o pecado no coração. Então você vai lá e executa. Então, Paulo está dizendo, olha, corta o mal pela raiz, corta o processo no começo. Não se iluda e não defrauda seu irmão. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos disse e testificamos. Tá, que pode ser outras coisas, tá, irmãos? O defraudar pode ser outras coisas, mas como Paulo está falando de prostituição e vaso, e guardar o corpo, eu acho que essa palavra e esse significado, ela é muito, muito, assim, próprio. Para mim faz muito sentido pensar dessa maneira. Aí o 7, por que não pode, irmão Paulo? É tão bom, né? Você acessar aqueles sites que faz você ficar vendo pornografia e de você só tá vendo, só tá pensando, você não tá cometendo. Por quê? Porque isso vai te levar a pensar coisas e daqui vai descer pro coração e no futuro você vai pecar. Por que não pode? Ele fala, no 7, porque Deus não nos chamou para a imundície. E se nós linkarmos essa orientação de Paulo com o que ele falou em Filipenses 4:7, ele fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O pecado, ele começa aqui, ó. Quando você começa a pensar naquilo e visualizar aquilo e ver aquilo acontecido na sua mente, vai descer para o coração. E Paulo está dizendo, não pensa nisso. Começou a pensar, corta. Começou a pensar, tira da sua mente.
Mas o problema é esse, eu vou falar de novo, porque é onde a gente mais cai. E eu já caí muito nesse tipo de pensamento, que você vai alimentando, e você gosta do que aquilo promove em você. Mais uma vez eu vou dizer, o que era que eu ia falar? Esqueci. Em relação ao pensamento, de você, às vezes, alimentar. Por quê? Porque como se trata de um pensamento, você pensa assim, é só um pensamento. E isso me dá algo muito bom, isso causa algo bom em mim. Mas por isso que Paulo está combatendo aqui o pensamento. Paulo não está combatendo aqui só a prostituição. Ele está te ensinando a realmente combater a prostituição na sua raiz, que é aqui, ó. Então ele vai falar para você não se iludir, para você não defraudar. E aí agora ele fala, por quê? Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, tudo aquilo que é imundo, na mente tem como ser imundo? Tem. Vamos pegar Filipenses 4:7. Tudo que é louvável. Esses dias eu dei esse exemplo para os adolescentes. Eu estava falando sobre namoro, sobre palavrinha com M. E eu falei para eles, alguém faz isso e acha lindo, e se você contar para todo mundo vai te elogiar, vai te aplaudir? Alguém tem coragem de contar? Eu fiz isso ontem à noite, pensando tal coisa. Ninguém faz, porque não é louvável. Ninguém vai te louvar. Não é aplausível, ninguém vai te aplaudir. Então, não convém pensar. Percebe como é objetivo? Não é louvável, não convém pensar. Não pense nisso, porque vai te levar a executar também o que não é louvável, o que não é aplausível. Então, por que não pode? Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. 8. Portanto, quem rejeita isso o quê? Essa orientação. Porque vão vir outros pensamentos, outras filosofias, né? A gente já comentou aqui sobre o que tá na moda, né? Eu confundo o epicúreo com o epicúreo e qual que é o outro? Eu confundo os dois lá, né? Sobre o prazer, sobre você poder fazer tudo que te dá prazer. Se te dá prazer, você tem liberdade para fazer. E busque isso, porque isso é bom pro seu corpo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se alguém ensinar o contrário disso, tá errado. Não é o que a Bíblia ensina. E é tão difícil, né, irmãos? Eu fico pensando hoje a você bater de frente com tantas ideologias, com tantas filosofias, parece algo tão arcaico. Tem hora que até meu irmão brinca comigo, eu fico brigando com ele, falando as coisas, ele fala, ai, Daiane. E assim, ele tem o princípio cristão, ele fala meio que num tom de brincadeira, mas ele fala, ai, Daiane, isso não existe mais não, minha irmã, para. Tipo assim, para de sofrer, você não dá conta mais não, acabou, não tem isso mais. E realmente, se a gente for olhar ao nosso redor, às vezes a impressão que a gente tem é essa, né? Porém, todavia, entretanto, contudo, Paulo está dizendo, se alguém ensinar algo diferente disso, ou se alguém rejeita isso, esse homem está rejeitando a Deus. Eu estou sentindo essa blusa me enforcar, agora que eu percebi, eu vesti o lado de trás para frente. Bom, tranquilo, irmãos, essa questão dessa orientação de Paulo, de ser bem subjetivo, de ser bem assim, trabalhar no campo da mente. Ele não está trabalhando em uma orientação no campo da prática, mas no campo da mente. Vamos terminar para vocês comentarem. Aí aqui mais pro finalzinho, versículo 11. Olha o versículo 11, que interessante. Ele fala assim... Cadê? E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Ou seja, Paulo fala, olha, vocês têm que viver em santidade, aguardando a vinda do Senhor. Sim, mas pode ser que esse processo não seja só para hoje. Pode ser que você precise desse processo por muitos meses, por muitos anos. E isso serve demais para nós. Nós estamos precisando desse processo há 2000 anos. E aí? Vamos continuar precisando até que Jesus venha nos buscar. E é isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 11, e junto com o 12, ó, o 12, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora. Lá no seu serviço, seu vizinho.
né? Sua família, lá onde você joga bola, lá onde você vai, lá no seu setor. Vocês precisam andar de maneira digna com essas pessoas. E para que vocês não tenham necessidade de coisa alguma. De que Paulo está falando? Paulo está falando do dia a dia. Paulo está falando do nosso batidão. De acordar cedo, de trabalhar, né? De ter conta para pagar, de ter que comer, de ter que vestir roupa, de ter que enfrentar as pessoas lá fora que são chatas, que são isso, que são aquilo. E Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a conviver com isso, porque vocês vão viver. Lembra que eu falei? Porque a mentalidade era, não, Jesus está vindo qualquer hora, então vamos tocar o terror com a vizinhança, vamos caçar briga com todo mundo, porque nós vamos pro céu e eles vão ficar e tá tudo certo. E Paulo fala, não é bem assim não. Pode ser que vocês precisem desse vizinho. Pode ser que vocês precisem desse emprego por mais tempo do que vocês imaginam. Então, assim, eu acho perfeita essa colocação, por quê? Porque ela traz um equilíbrio para essa questão. Embora nós tenhamos que viver todos os dias na expectativa da volta de Jesus, nós temos que entender que Jesus pode não vir hoje. E aí? Eu preciso continuar vivendo e esperando ele amanhã. Então, eu preciso continuar vivendo e esperando ele amanhã. E eu acho, assim, muito necessária essa pregação. Nos nossos dias, talvez nem tanto. Por quê? Na verdade, a gente percebe que a igreja, ela se preocupa muito mais com o dia a dia do que com a volta de Jesus. Essa é a minha opinião. Até uma vez eu gravei um vídeo falando algo nesse sentido e teve uma pessoa que comentou, eu achei tão interessante que ninguém nunca tinha comentado discordando. Eu achei assim, o máximo. Ela não concordou. Porque ela falou, como assim? As pessoas estão morrendo por causa de Cristo, as pessoas estão morrendo por causa do Evangelho, estão sendo perseguidas por causa de pregar a verdade. E aí eu falei, não, existe realmente essa parcela. Talvez eu generalizei demais. Mas, na minha opinião, a maioria da igreja, vamos supor, minha cidade, no meu contexto, as pessoas, ninguém é perseguido por causa do Evangelho, ninguém tem que renunciar empregos bons por causa do Evangelho, ninguém tem que renunciar amizades, ninguém tem que renunciar nada por causa do Evangelho. Por quê? Porque nós preocupamos muito mais com o dia a dia do que com a volta de Jesus. Nós acreditamos muito mais que morreremos do que seremos arrebatados. Nós acreditamos muito mais que chegaremos na velhice e encontraremos a morte do que seremos arrebatados. Pelo menos, irmãos, no meu contexto de relacionamentos, isso é o que a maioria dos cristãos com os quais eu convivo pensa. Mas não era o que pensavam os irmãos em Tessalônica. Eles acreditavam muito mais no arrebatamento do que na própria morte. Então, eles começaram a meio que desleixar com o dia a dia. Deu para entender o que eu quis dizer? E aí, nesse contexto, nessa balança de pensar que Jesus está voltando a qualquer momento, então vamos tocar vamos tocar o foda-se, vamos só esperar a volta de Jesus, ou não, pode ser que Jesus demore, então vamos nos preparar para ter o que comer, para ter um bom relacionamento com as pessoas, porque vamos precisar delas, precisamos do nosso emprego, precisamos dar bom testemunho. Paulo fala que nós precisamos, qual que é a expressão que ele fala aqui? Com os que estão de fora, aqui, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora. Precisamos andar digno, porque somos testemunhas para eles. E aí, baseado nesse contexto, Paulo fala assim, porém, meus irmãos, eu não quero que vocês não saibam como vai ser a vinda de Jesus. Eu só quero que vocês entendam que a vinda de Jesus não exclui a nossa vida hoje. E é isso que eu acho interessante, que eu nunca vi ninguém ter essa perspectiva. Eu nunca vi nenhuma pregação nesse sentido. Em afirmar, olha, a vinda de Jesus é importante. Eu quero que vocês entendam como será. Porém, isso não exclui a minha necessidade de fazer vocês entenderem como vocês precisam viver hoje. Vocês precisam entender como viver hoje e precisam entender também como será a vinda de Jesus. As duas coisas andam juntas. Aí agora ele vai explicar. Então ele fala, olha, não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Aí ele vai e explica. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança.
O que Paulo está dizendo? Ah, morreu, a pessoa ficou triste. Por quê? Porque não foi arrebatada. Jesus não veio, não buscou ela e agora ela morreu. Porque os cristãos começaram a morrer. E eles viviam na expectativa da volta de Jesus tão eminente que provavelmente a morte dos cristãos trouxe tristeza. Porque as pessoas, como assim? Morreu, era pra gente ser arrebatado, era pra Jesus ter vindo nos buscar. Aí Paulo fala, não, calma, tá tudo certo. Ele vai buscar, mas pode ser que não seja agora do jeito que a gente pensa. E aí ele fala, acerca dos que dormem, vocês não devem ficar tristes. Por quê? Porque eles morreram, mas eles morreram no Senhor. E Jesus, quando voltar, vai ressuscitar a eles e também vai buscar a nós. Então, esse primeiro trecho aqui, que Paulo fala sobre a volta de Jesus, no meu ver, ele tem um objetivo mais de trazer paz, de trazer consolo por algo que estava provavelmente já acontecendo, do que de trazer uma explicação específica e detalhada. Embora sirva para isso também. Que é o que ele vai falar aqui, ó. Vamos tentar entender esse processo aqui. Ele fala assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, mediante Jesus Cristo, tornará a trazer juntamente com ele. Então ele fala, olha, se você crê, aquele que morreu vai ressuscitar, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Tá aqui tranquilo, né? Todos acreditam que morreremos, mas ressuscitaremos. Dizemos-vos isto, 15, pois isto, pela vontade do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, olha, percebe que até Paulo tinha essa esperança, essa expectativa. Nós estamos vivos para quê? Para a vinda do Senhor. A parúzia, pessoal, como se chama, né, que é a vinda de Jesus, era um evento, assim, gente, muito eminente, muito, assim, estava, assim, a flor da pele na vida dos apóstolos. Então, até Paulo falando assim, olha, nós, os que ficamos vivos, ou seja, tem gente morrendo, mas nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já dormem. Ou seja, desculpem, não é porque nós estamos vivos que nós vamos chegar primeiro no céu. Não. Nós não vamos preceder os que estão dormindo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado diante da voz do arcanjo. Ou seja, a voz do arcanjo vai soar a trombeta, vai dar o comando. Ao som de trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo cria aqui uma sequência. Fala, olha, não é porque estamos vivos que subiremos primeiro. Não. Quem está morto vai ressuscitar, vai subir, depois os vivos subirão também. É isso que Paulo está tentando explicar. Cadê mais? Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, que é o que eu falei, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolar em que sentido? O fulano morreu. Não chora, não preocupa, tá tudo certo. Na verdade, eu fiz essa sequência, mas o que Paulo quer colocar aqui morreu, tá aqui, nós estamos vivos. Quando houver o soar da trombeta, eles ressuscitarão e aí sim subiremos todos juntos. Então, quem está morrendo agora não faz diferença no grande dia da volta de Jesus. Por quê? Quem estiver vivo vai simplesmente subir junto com quem está todo morto, porque todos vão ressuscitar para subirmos juntos. Esse é o foco de Paulo. Não é aqui tratar, escatologia, coisas muito profundas. Trazer esperança e consolo. Por quê? Porque provavelmente haviam cristãos morrendo e isso estava gerando tristeza no coração da igreja, da comunidade. E Paulo fala, olha, não é para trazer tristeza, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, se alguém ficar triste por causa da morte, use essas palavras, console-os com essas palavras. Quais palavras? Que nós que estamos vivos não precederemos, eles serão salvos e ressuscitarão e irão para o céu igual a gente. Tá tudo tranquilo. Ok? O que vocês acham? O que vocês entendem de tudo isso? Daiane, só uma pergunta. Por exemplo, fala assim, cada um vai ter o seu julgamento final, né? Mas se vai ter um arrebatamento,
o julgamento, tipo assim, já vai ser de Cristo? Então, na verdade, não vai ter esse julgamento, gente. Vai ter como é que a gente... Só vai ser julgado quem for condenado. O salvo, ele não vai passar por julgamento. Por quê? Todos morreram. Tá todo mundo morrendo. Morrendo 2000 anos. 2000 não, antes de Cristo o povo estava morrendo. Morrendo. Aí o que acontece? Quando houver o arrebatamento, quando Jesus voltar, vai tocar a trombeta e todos vão ressuscitar e vão subir junto. Se o salvo já ressuscitou, já subiu para o céu, junto com os salvos, os arrebatados, ele vai ser julgado. Oi, meu amor, bom dia. Tudo bem? A mamãe tá terminando aqui, tá bom? Ele vai ser arrebatado? Ele vai ser julgado? Não, ele não vai ser julgado, porque ele já está salvo. O que vai acontecer é o juízo do trono branco, mas esse juízo é para quem já está condenado. Aquele que já está condenado vai comparecer diante do trono branco para receber a sua sentença, mas ele já sabe que ele está condenado. Ele só vai ali para receber a sentença final. E os salvos também já estarão com Cristo. Esse é o entendimento que eu tenho, de que na verdade não vai ter esse julgamento. Por quê? Porque quando Jesus voltar, já... Condenado, então, tipo assim, o condenado ele vai só ser justificado por via da condenação, tipo assim? Eu imagino que seria tipo assim, só receber formalmente a sentença. Entendeu? Você vai pro inferno, vai a direita e a esquerda. Gente, como que eu vou dizer assim? O Apocalipse, a escatologia, as últimas coisas, é um tipo de visão que às vezes eu penso que a gente vai ter muitas surpresas. Porque nós queremos desenhar como num filme. E talvez o que João viu, talvez o que a gente tenha, não tem nada a ver com o que a gente imagina. Porque de acordo com aquilo que foi construído no nosso imaginário. Eu acho assim, sei lá, será que faz sentido Deus pegar e fazer um julgamento com um trono, põe a cor do trono, aí chama o cara, e aí dá a sentença? Tudo bem que a gente imagina assim, a Bíblia traz essa ilustração. Se eu precisasse desenhar para que alguém entendesse, era assim. Mas eu não sei se faz sentido achar que vai ser assim. Então eu acho que essa questão de condenação e salvação é real. Eu acredito no céu e acredito no inferno. Eu acredito que haverá os salvos e haverá os condenados, isso eu não tenho dúvida. Acredito que haverá esse choro, esse ranger de dente eterno. Eu acredito na condenação eterna da alma. Acredito. Mas eu não sei se o processo vai ser esse enredo que nós temos desenhado ao longo da história, claro, baseado na Bíblia, mas eu não sei se isso é para que nós entendamos algo que é, na verdade, assim, muito além da nossa capacidade de percepção. Ou seja, Célia, o que eu quero dizer? Talvez as coisas não sejam nesse esquema que a gente espera que seja. Tipo, ressuscita e sobe. Chega lá, vai fazer o quê? Não, aí todo mundo senta aqui, espera julgar. Aí julga os que foram condenados. Recebeu a sentença, aí põe ele na cela, fecha. O que é a cela? É o lago de fogo e enxofre. Joga, que é a segunda morte. Aí agora vamos galardoar os salvos. Aí dá o galardão para cada um. Que a maioria tem a imagem de uma grande coroa, né? Cheia de pedra. Faz sentido no céu, todo mundo salvo, usar uma coroa na cabeça cheia de pedra? Não sei se faz, sabe? Para quem que eu quero exibir a minha coroa? Se todos são salvos. E se no céu não haverá inveja, não haverá orgulho, não haverá soberba. O que eu quero com a coroa que tem mais pedra do que a Cida? Porque eu sei que a minha tem muito mais pedra do que a da Cida. Então, assim, coitada da Cida, eu vou ficar desfilando com a minha coroa. Eu vou ficar desfilando com a minha coroa, coitada da Cida. Então, assim, tem muita coisa que eu entendo que é muito além da nossa capacidade e são apenas imagens e figuras para que faça sentido para nós, mas que é uma verdade muito acima da nossa capacidade de percepção. E o julgamento, eu entendo que é uma dessas coisas. O julgamento de Deus com a sua onipotência e com a sua capacidade tão infinita, ele pode fazer um julgamento
que nem se ele tentasse nos explicar, nós nunca entenderíamos. E nem precisamos. Ele é Deus, ele julga do jeito que ele quiser. Então, eu tenho muito isso, que essas coisas, elas são figuras, é igual isso aqui que eu mostrei pra irmã, ó. Uma caixinha de suco. Tá vendo aqui, ó? Suco de maracujá. Sem açúcar, sem adição de açúcar, 100% natural. Eu achei o máximo essa caixinha. É igualzinha, só que ela é de brinquedo, olha aqui. Ó, tá vendo? Ó o pratinho, ó o garfinho, a faquinha. É de brinquedo, por quê? Mas pra criança faz sentido, é igualzinho que a gente usa. Ela entende que isso aqui é o suco, ela entende que cadê aqui, ó, a melancia, tudo de brinquedo, ó. O ovo, ó, tudo de brinquedo. Pra ela faz sentido. É a mesma coisa pra nós. Eu acho que Deus, ele colocou meio que uma réplica em brinquedo, uma ideia, para que nós pudéssemos tentar entender aquilo que ele pode fazer. Embora nunca vai corresponder com o que realmente é. Mas é uma tentativa. É uma tentativa de nos mostrar, de tentar nos levar a caminhar. Bom, complexo, né? Eu acho que eu fiz foi piorar. Fiz foi piorar, Célia? Não, eu acho que você falou sobre galardão. Não, sim, eu acredito que a pessoa já está salva, já foi, né? Não vai ter julgamento. É só quem é condenado, né? Mas eu acho que também vai muito da consciência. Eu acho que, por exemplo, se eu fui condenada, e como a gente vai abrir os olhos e ver, né? Eu acho que a gente vai ter noção do porquê da gente estar sendo condenado. Sim, vai ter. Não, talvez seja justamente nesse aspecto, né? Esse julgamento do trono branco. É onde fala dos livros e livros escritos. Então, talvez seja nesse aspecto, para trazer, né, essa consciência de agora eu entendo, agora faz sentido nesse Sim, aspecto, né? Porque, por exemplo, tem muitos, vamos pôr assim, eu erro, mas a minha consciência, eu tô fazendo uma coisa certa. Entendi. Né? E justifica, ainda você pode chegar e falar, sério, você tá fazendo isso errado. Eu falo, não, Daiane, mas assim, e eu posso ter certeza da minha que eu estou com. Aí você acha, eu acho mais ou menos isso, a gente vai ter noção, né? Sim, faz sentido. Faz sentido. Bom, mas, isso. Daiane, se na Bíblia fala sobre se o galardão existe, não que é uma coroa, mas existe o galardão. Sim, mas é isso que eu digo, existe o galardão, mas o que é o galardão? É isso que tá. E eu acho eu tenho dificuldade justamente nesse aspecto de entender. Não, o galardão é uma coroa cheia de pedrinha. Não sei, é justamente isso. O galardão existe, é real, eu também creio nisso. Eu não sei se é uma coroa, essa é a minha dúvida, ok? Vamos encerrar, o nosso tempo acabou. Deus abençoa, até amanhã.